paraibanas. Quem está comigo para explicar um pouco isso, para a gente poder entender isso, se há exagero nessa lei, é o advogado, professor, mestre em Direito, Rinaldo Mozalas. Doutor Rinaldo, professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. É um prazer nosso poder conversar com você nesta quarta-feira. Boa tarde, Luiz Torres, aquele que eu considero um dos mais destacados jornalistas do estado da Paraíba. Boa tarde a todos que assistem pelo Rede Verdade da Arapuã, e dizer que é uma enorme satisfação estar aqui à sua disposição e todos os telespectadores para falar desse tema tão polêmico como é o passaporte da vacinação, sobretudo aqui no estado da Paraíba, porque tem pontos característicos diferentes de outros estados e diferentes de outras cidades do nosso Brasil. Bom, tranquilo. Antes da gente entrar no específico, vou lhe pedir aí uma aula geral do ponto de vista desse debate. O que é que vale mais, do ponto de vista constitucional ou não? O que é que vale mais? O direito individual ou o interesse coletivo? Dessa balança, o que é que a gente deve entender sobre isso? O que nós precisamos compreender, primeiramente, é que nós estamos inseridos dentro de um sistema jurídico. Esse sistema jurídico ele não pode ter contradições. Aparentemente, a gente, às vezes, lê dispositivos separados e acha que são contraditórios, mas todas as construções que um jurista faz têm que ser construções no sentido de harmonizar todos aqueles textos legislativos que compõem o sistema. Então, dentro de um juízo de ponderação, quando se está em conflito um valor coletivo e um valor individual, vamos ponderar o que é que vale mais. Num juízo, não necessariamente de abstração, mas, por vezes, também um juízo concreto. Vamos analisar a situação concreta. Na situação concreta, o que é que deve ser levado em consideração diante dessa colisão de valores? É o coletivo ou é individual? Por vezes, se eu estiver falando aqui, por exemplo, da vida de um ser humano, um individual, ele é mais importante do que o lazer temporário de uma coletividade. Mas, entretanto, por regra, o interesse coletivo ele se sobrepõe, sim, ao interesse individual, mas não quer dizer que seja uma regra absoluta. Nesse caso, não se encaixa esse princípio, no caso específico, de se cobrar vacinação para que as pessoas possam circular, que as pessoas possam, enfim, usufruir aí dos ambientes que são públicos? Em algumas situações eu posso dizer que sim, e aqui já fazendo uma análise histórica, dizendo que isso aí remonta a 1908, quando o Supremo Tribunal Federal, na Guerra das Vacinas, ele teve a oportunidade de decidir questão semelhante a essa. Ele disse que realmente você não pode invadir a casa de um cidadão, nem pode impelir alguém a se vacinar, mas fazer restrição a determinados direitos em preservação do interesse da coletividade, isso poderia sim ser possível. No caso aqui do estado da Paraíba, o que eu discuto muito não é a questão do cartão de vacinação, o passaporte da vacinação. Isso pode sim até ser exigido, mas não que seja em detrimento de um sacrifício injustificado, seja ele desarrazoado ou desproporcional, em detrimento do cidadão e, sobretudo, quando atinge um direito fundamental do cidadão. Então, assim, eu não sou contra a vacinação, eu não sou contra a vacina, não sou contra o passaporte de vacinação. Eu sou contra a desproporcionalidade e a desrazoabilidade de restrições de direito que foram impostas pela lei, o projeto de lei aqui do estado da Paraíba, o projeto 3173, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Entre elas, por exemplo, quando você fala na desproporcionalidade, entre elas estaria aí a sanção de não poder obter empréstimos, de não poder realizar concurso público. A história do bloqueio salarial, os deputados até resolveram considerar exagerado demais e resolveram derrubar ontem, né? Tiraram do texto original a história de bloquear salários. É nisso exatamente que você está falando? Existem excessos aí? Exatamente, injustificáveis? Exatamente essas restrições de direito. Existem algumas restrições que são toleráveis, como, por exemplo, nós já estamos acostumados aqui a ter restrição de fundo em locais públicos, por conta do interesse individual, não pode se sobrepor nessa circunstância concreta em detrimento do interesse coletivo. Com a vacinação seria algo parecido, mas eu não posso, por exemplo, restringir o recebimento de um salário por quem está trabalhando, por exemplo, em home office, prestando toda a atividade laboral que deveria prestar e não receber por isso um salário, uma remuneração, uma aposentadoria por quem já trabalhou toda uma vida para receber, então, a sua aposentadoria. Então, esse tipo de medida, essa restrição de direito, não é restrição de direito que não é nem razoável, nem muito menos proporcional. Outras medidas restritivas, como acesso a locais públicos fechados para mero deleite, mero lazer, aí realmente nós temos que fazer um prestígio do interesse coletivo em detrimento do interesse particular. Mas medidas como
você não tomar posse no concurso público? O que é que isso aí contribuiria para a pandemia se alastrar ou para vir contra a pandemia? A convicção ela teria que ser colocada abaixo, sobre pena de a pessoa que foi aprovada no concurso público ela não poder tomar posse no concurso público. Se ele fosse aprovado no concurso público que teria que trabalhar de casa, em que ele estaria prejudicando a coletividade? Então é uma situação como essa que é absolutamente desarrazoada, desproporcional, que não vai atingir a finalidade pretendida pelo texto legislativo. Se nós analisarmos a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi tomada na ação direta de inconstitucionalidade 6586, que foi referida pelos próprios deputados aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, a ADI, a decisão, ela diz que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E demais, ele diz que não pode se impor restrição que não tenha como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. Diz mais, tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, o direito fundamental das pessoas, tem que atentar pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então não pode o legislador criar, por achar, sem nenhuma comprovação científica, sem nenhuma contribuição para o fim da pandemia, determinadas restrições de direitos que só fazem, muitas vezes, castigar o cidadão e, muitas vezes, em violação a direitos fundamentais. Então, é nisso que erra a Assembleia Legislativa, nesse texto que é apresentado. Você acha que essa lei que foi aprovada pela Assembleia, ela está passível e sujeita de contestação judicial e ela será questionada? Eu acho que sim. Eu acho que algumas vozes já começaram a se apresentar no sentido de reconhecer o texto como sendo inconstitucional e pessoas que têm legitimidade para discutir essa questão, junto aqui ao Poder Judiciário do Estado da Paraíba, se for o caso, ou junto ao Supremo Tribunal Federal, mas uma análise fria como jurista e, enfim, eu preciso levar em consideração esses aspectos também que são respeitados pelos ministros, pelos desembargadores, é que uma análise prospectiva por parte de uma pandemia é uma análise muito difícil. Hoje nós podemos olhar para trás e ver as besteiras que nós fizemos no início da pandemia, como, por exemplo, decretar lockdown quando as unidades de saúde não estavam ocupadas nem 20% e foi decretado o lockdown. Então, quando a gente olha para trás, nós vemos que foi um absurdo fazer aquilo ali. Você considera que isso foram quebras também de direitos, enfim, individuais? Uma análise hoje sim, mas na época foi uma decisão que foi tomada levando em ponderação aquelas circunstâncias que se apresentavam. Então, não se tinha muito conhecimento, o medo tomava conta realmente das pessoas. Aquilo ali foi levado em consideração para tomar decisões que precisaram ser tomadas de uma forma muito urgente, sem uma reflexão maior, que hoje nós analisamos de uma forma respectiva para trás, é muito fácil. Prospectiva, sempre análise é muito mais difícil. A análise da predição dentro do direito é uma análise muito mais complicada. Ô, professor, uma pessoa que não se vacinou até agora, está olhando para essa lei, não se vacinou porque decidiu não se vacinar, enfim, as razões independem aí do nosso registro, a não ser que seja algo de recomendação médica e tal, e ela está olhando para essa lei para dizer o seguinte, a partir daí eu serei discriminada para entrar num determinado local, para ir com minha família para outro local, enfim, há uma discriminação deflagrada com essas restrições impostas no caso da circulação e do usufruto dos ambientes públicos? Mas aí, dessa circunstância, é uma circunstância assim, que eu não acho que punir sempre seja a melhor solução, nem o melhor estímulo para se alcançar um resultado. Eu acho que as promessas de recompensa, que é aquilo que o direito chama de sanções premiais, são muito mais eficazes do que as punições. Como, por exemplo, você poderia dar alguns benefícios, o Estado poderia dar alguns benefícios, sobretudo porque está tendo muita economia nesse período de pandemia, para quem se vacinasse, e não punisse. Agora, a punição, essa restrição de direito, que não chega a ser uma punição, mas sim uma restrição de direito, ela é sim constitucional, desde que seja razoável e proporcional, como acontece com a questão do uso do cigarro. Você não pode fumar em locais públicos fechados, porque vai perturbar uma coletividade. Então, para se evitar isso aí, se restringe o acesso ou se o uso do fumo, do tabaco dentro de locais fechados. O que aconteceria também dentro da circunstância da pandemia. Você não poderia autorizar que uma pessoa circulasse livremente, sem máscara, dentro de um recinto fechado, se não apresentasse o passaporte da vacinação. Então, para a questão dessa de ir para bares, restaurantes e tudo, você acha que há uma razoabilidade nesse sentido? Eu acho que é razoável, acho que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em 1908, já decidiu agora também expressamente que é possível.
e acho, com todo respeito, que, como jurista, muitas das vezes a gente não pode ir de encontro às matrizes que são formadas pelos tribunais superiores, porque essas matrizes elas são estabelecidas justamente para dar segurança jurídica e estabilidade nas relações sociais. Então, eu posso até discordar, mas o Supremo Tribunal Federal estabeleceu essa matriz e essa matriz ela precisa ser respeitada pela população. Bom, dentro aí já está também num ambiente mais do direito trabalhista, mas dentro de algumas decisões já isoladas no Brasil, a gente já encontrou ali, identificou algumas decisões em que se compreende a possibilidade de demissão por justa causa para aquele funcionário que não se vacinou. Você acha que há exagero também nesse avanço e nesse debate? A depender das circunstâncias, sim. Se o empregado ele está trabalhando de home office, sem contato com os colegas, sem expor os colegas a qualquer perigo por conta da pandemia, eu acho que é um exagero. Não poderia ter uma demissão por justa causa. Agora, a partir do momento em que ele é obrigado, pelo contrato de trabalho, frequentar um ambiente fechado, um ambiente que tem várias pessoas, e ele não se dispõe a tomar a vacina, eu posso até não concordar, mas essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Estabelece como sendo um ilícito e esse ilícito justificaria uma demissão por justa causa. Professor, tem outros debates que a pandemia gerou, desde a questão do próprio lockdown, do próprio fechamento de atividades, agora a história especificamente da vacina, mas tem outro que a gente está entrando sim, também, que é a história do uso da máscara. A gente está vendo em algumas cidades estão discutindo já a derrubada do uso da máscara, da obrigatoriedade de se usar máscara, né? Do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, já tirou essa obrigatoriedade. Algumas capitais brasileiras estão discutindo isso. Há também aí, por parte do cidadão, a capacidade dele reivindicar o direito de não usar máscara ou não? Primeiramente, eu queria saber de você, de qualquer telespectador, se você conhece alguém que foi multado por não usar máscara. Existe uma lei que estabelece isso aí, mas vejo muitas pessoas caminhando na praia, andando livremente em ambientes abertos, sem usar máscara e não tem nenhum problema. Vejo também até em ambientes fechados e não tem nenhum problema. Mas eu acho sim que, a depender da quantidade de vacinados, percentual de vacinados, essa pode ser uma medida que passa a ser desproporcional e desrazoada. Eu mesmo detesto usar máscara. Se eu estou no ambiente sozinho, eu não uso máscara. Eu uso máscara se eu estiver no ambiente com outras pessoas, em preservação, naturalmente, ao meu interesse, mas interesse também, sobretudo, da coletividade. Então, a partir do momento em que há evidências científicas, dados que podem atestar que o uso de máscara não é mais necessário, aí passa a medida não ser proporcional, nem razoável, e por isso o cidadão ele pode sim reivindicar o fim do uso da máscara. Bom, nas redes sociais você chamou de excrescência parte ali desse projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Se você pudesse fazer aí, naturalmente, uma recomendação ao governador João Azevedo, que vai sancionar ou não esse projeto de lei, que parte você tiraria, de que forma a lei naturalmente ficaria para ela ser razoável para a aplicabilidade aqui na Paraíba, por exemplo? O governador João Azevedo ele é muito bem assistido, tanto pela Procuradoria-Geral quanto pelos procuradores do Estado. Eu tenho certeza que ele vai tomar uma decisão que se distancia da ideologia e se apega muito à questão jurídica. Se fosse eu questionaria tanto a questão dos concursos públicos. Você não pode impedir ninguém de tomar posse por conta de não ter tomado o ciclo vacinal, ter complementado o ciclo vacinal, ou estar em dia com o ciclo vacinal. A questão das remunerações, de qualquer forma, também, eu retiraria. Isso os deputados, você me comunicou agora que já tiraram, então fizeram bem, porque essa sim é a maior excrescência do projeto legislativo, sob pena muitas vezes de proporcionar um enriquecimento indevido por parte do Estado, porque o trabalhador ou já trabalhou ou está trabalhando e não teria o direito à sua contraprestação e lhe colocaria numa situação degradante à sua dignidade humana, sem nenhum retorno propositivo ao combate à pandemia. Questão da obtenção de empréstimos também, eu acho que é desnecessário. E também a questão da renovação de matrículas em estabelecimento de ensino oficial do Estado da Paraíba. Você não pode condenar uma pessoa a não ter educação pelo simples fato dela não ter complementado ou estar em dia com o ciclo vacinal. Isso não é proporcional, isso não é razoável e o Estado da Paraíba não pode fazer essa restrição de direito a um cidadão que pode lhe dar isso um prejuízo muito maior à coletividade depois de ter uma pessoa que não teve o acesso ao estudo e que vire depois um delinquente, enfim, que possa causar um mal muito maior pelo simples fato de não ter aceitado tomar a vacina, pelo menos naquele primeiro momento.
eu acredito na vacina, eu já me vacinei. Se tiver outras doses, vou tomar de novo. Se tiver que frequentar locais públicos, tomarei todos os cuidados, inclusive de apresentar o passaporte da vacinação, mas eu não posso, com todo respeito, concordar em violações claríssimas, desproporcionais e desrazoadas de direitos fundamentais, como está colocado no projeto 3173, quando faz restrições a direitos do cidadão. Tá aí, aula claríssima do Dr. Rinaldo Mozalas, inclusive fazendo aí um chamamento para a sensibilidade da importância da vacina, mas naturalmente questionando aí aquilo que é excesso e exagero nessas restrições. Se você está acompanhando aí o debate lá na Assembleia, eu queria afunilar ainda mais para esse debate específico lá com o deputado Cabo Gilberto, que está chamando a atenção. O deputado Cabo Gilberto, só para registrar e contextualizar para o nosso telespectador, resolveu não tomar vacina, até agora não tomou a primeira dose de nenhuma das vacinas contra o coronavírus, está querendo participar das sessões na Assembleia e os deputados fazendo ali uma certa restrição. Aprovaram um projeto de resolução que vale especificamente ali para a Assembleia Legislativa, mas cometeram ali talvez o pecadilho de falar em servidores públicos estão proibidos de entrar na Assembleia sem estarem vacinados, mas o deputado seria agente político e não servidor público, é nisso que ele está se valendo para poder entrar. O fato é que a Assembleia suspendeu as sessões presenciais em função dessa polêmica. A minha pergunta é, pela lei aprovada estadualmente, essa que foi aprovada, que vale para todos nós como cidadão, o deputado Cabo Gilberto, independentemente da resolução lá da Assembleia, a partir da sanção e da aplicabilidade da lei estadual, terá que cumprir, seja na Assembleia, seja fora da Assembleia. É isso? As proibições, quando estabelecidas, elas devem ser sempre interpretadas de forma restritiva. Então, a questão seria, o agente político seria um servidor público? Há quem defenda que é um servidor público de uma forma ampla, mas numa análise específica não seria um servidor público. Mas o que o deputado deve levar em consideração é a boa vontade de se combater uma pandemia. Se a presença num ambiente fechado, como é o ambiente da Assembleia, pode colocar em risco outros deputados, seria de bom senso que o deputado ele ficasse de home office, de uma forma telepresencial, participando das sessões. Eu acho que isso aí seria, sim, uma forma razoável e ponderada. Agora, se a Assembleia também consegue garantir o acesso dele, não respeitando a impessoalidade, mas, enfim, preservando todos os demais de uma forma impessoal e que ele possa participar também de forma presencial, eu acho que a zoada é muito maior do que o risco que efetivamente ele pode causar. Mas, para evitar eventuais constrangimentos, se não tiver prejuízo à sua participação numa forma telepresencial, eu aconselharia o deputado a assim proceder e discutir a questão no âmbito próprio. Se há uma questão jurídica apresentada, ela deve ser discutida perante o Poder Judiciário. Tá aí. Doutor Rinaldo Mozalas, professor, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecimentos e contribuição de conteúdo para o nosso debate aqui no Rede Verdade. Você que é uma referência no mundo jurídico aqui no Brasil, inclusive. Doutor Rinaldo, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz Torres, a todos que estão assistindo ao Rede Verdade e colocando sempre à disposição o sua e do seu programa. Bom demais, 13 horas e 59 minutos, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo